Olá! Para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada, o programa de hoje ele vai nos questionar. Será que nós estamos atentos à palavra de Jesus? Será que nós temos buscado na nossa vida soluções, melhorias, conforto, preenchimento? Mas principalmente, será que nós estamos ouvindo e crendo na palavra de Jesus? Convido você a tomar comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, de 1 a 10. A palavra de Deus vai nos dizer assim: tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximaram-se eles de Jesus e rogavam-lhe encarecidamente: ele bem que merece que lhe faça este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles. Já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tantos assim, pois não sou digno de que entres em minha casa. Versículo 7. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um vai ali, e ele vai. E a outro vem cá, e ele vem. Ao meu servo fazei isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus hoje é uma passagem que eu, particular, gosto muito. Quando eu medito e eu, gosto dessa passagem do centurião. Acredito que não só pela oração que nós fazemos na liturgia, não só pelo fato em si, mas eu, João Paulo em particular, quando leio essa passagem me alegra. Olha a obediência, olha o valor da palavra. Olha o valor, como eu dizia a vocês, de nós meditarmos a palavra de Jesus, de nós aprendermos a ouvir a palavra de Jesus e muito mais, colocar em prática. Ele nos diz assim, no versículo 7:1, que tendo Jesus concluído seus discursos, passado ali o sermão da montanha, Jesus retirou-se para orar, depois desceu, chamou seus discípulos, ensinou o pessoal naquela região e seguiu a Cafarnaum. Por isso, note vocês que a igreja de Jesus, que o evangelho, que a nossa vida espiritual, ela sempre segue um caminho. Por isso a palavra de Deus diz lá em Salmo, na tradução Ave Maria 127, felizes os que andam no caminho do Senhor. E é sempre esse caminhar. O evangelho nunca vai ser um evangelho parado, é só aqui, é só ali. Ele sempre é de formas diferentes. O Senhor vai vendo a necessidade de todo o seu povo e frequenta e caminha no meio da sociedade, seja ela independente de cor, raça, nação, a palavra de Deus acontece. Acontece para aqueles que são tidos como a tribo de Israel, o povo de Israel, para aquele que hoje nós dizemos
Nós estamos dentro da igreja, já estamos salvos e o povo do mundo está perdido. Existem muitas conversas assim. Mas a palavra de Deus também acontece para aqueles que também não estão dentro da igreja, como muitos. Por isso que o catecismo nos ensina que há várias formas do homem se encontrar com Deus. É lógico que dentro da nossa doutrina católica apostólica romana, nós fazemos e seguimos aquilo que nos foi ensinado. Mas isso não significa que apenas dentro desse contexto é falado de Jesus. Jesus se manifesta de várias formas. E a palavra vai nos deixar bem claro quando nós seguimos o texto. Então Jesus, pregando para todo mundo, seguiu a Cafarnaum. E Lucas deixa claro em dizer que lá havia um centurião que tinha um servo que estava, no versículo 2, que ele muito estimava e que estava à beira da morte. Imagina a dor daquele homem. Quando a gente tem uma empresa que existe aquele colaborador fiel, que veste a camisa, aquele colaborador que não importa o dinheiro, mas ele veste a camisa, ele quer fazer acontecer, ele tem a vontade. Aquele colaborador acaba sendo de tanta confiança da família que ele acaba se tornando um amigo, a ponto de que o patrão pode sair e falar: está tudo em suas mãos, quando eu voltar, o serviço está realizado. E a palavra diz que esse centurião, havia esse servo que ele muito estimava, estava à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus. Ou seja, aí entra aquela velha história da amizade. E isso acontece muito nos dias de hoje. Existem pessoas que não vão muito à igreja, não se frequenta, não participa, mas ajuda a igreja. Ajuda a construir, ajuda a fazer. Eu não sou chegado nisso, mas acho bonito para quem faz, então vou colaborar. E como nesse vínculo de amizade, ele ouvia falar de Jesus, ele não conhecia a doutrina, até porque naquela ocasião, naquela época, era tido o povo de Deus e o povo que não era de Deus, as culturas. Por isso que no Antigo Testamento se fala muito das tribos de Israel, as 12 tribos, mas também se fala dos heteus, dos jebuseus, dos fariseus, enfim, eram distribuídos os povos e as nações. E fala-se de um centurião, que não era pertencente ao povo de Israel. Mas ele ouvia falar, convivia, como nos dias de hoje. Existem as pessoas cristãs e as pessoas não cristãs. Vamos se dizer assim, quando eu abranjo o cristianismo, eu estou falando do Cristo, não da doutrina católica apostólica romana ou da doutrina evangélica. Estamos falando do povo cristão ou não cristão. Como se dizia a tribo de Israel, o povo que aceita o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, esse povo escolhido por Deus, e o povo que ainda não tinha chego a esse conhecimento e ao conhecimento desse Deus, mas se ouvia falar de Jesus, um homem que curava, um homem que libertava, um homem que era descendente da tribo de Davi, da descendência e da linhagem de Davi, e se dizia falar desse Jesus que curava. Tendo ouvido isso, falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aí entra aquela coisa, escuta, eu não estou na igreja, mas eu estou ajudando, eu imagino. Então, será que o Deus de vocês não pode fazer nada? Porque antigamente existiam várias culturas, raças, formas, existiam ali os mágicos, os astrólogos, existiam as buscas, enfim, de cada povo, raça e nação. E esse centurião, de certo, chegou ali e disse, tendo ouvido falar de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus rogando que o viesse curar. Tipo assim, eu já busquei em tudo. Será que esse Jesus, que é da tribo de vocês, será que ele não pode vir e curar?
o meu servo? Aproximando eles, então, rogaram encarecidamente. Aí vem aquela velha história. Se você tem um amigo, fala assim, Jesus, olha, tem esse centurião. Será que o senhor não pode ali curar esse servo dele? Será que o senhor não pode? Porque ele é merecido, ó, ele nos fez, ele merece no versículo 4, que lhe faça este favor, pois é amigo da nossa nação. E foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Como querendo dizer assim, Senhor, ó, tenha de misericórdia, mesmo que ele não siga as leis, as normas, as regras, mas ele nos ajudou. Será que não teria como fazer outra? Ele é amigo da nossa nação, ele é amigo do nosso povo, é um homem bom. E existem muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo, mas que são pessoas boas, que estão no caráter bom, que ajuda, porém, ainda não se encontrou com a doutrina da salvação, que é Jesus. Mas isso não significa que a pessoa é ruim, maldosa, enfim. E eles falam, olha, ele ajudou. O que nós podemos fazer? Pois é amigo, no versículo 5, da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Então acredito que Jesus ardeu de compaixão, porque Jesus é misericordioso. Por isso que hoje, quando se fala em Jesus, nesse amor de Jesus para com todos, nós vemos um resultado. Por isso você que me acompanha, de repente você pode dizer, ah, mas a salvação é só para aqueles que estão na igreja, eu não sou santinho, eu não sou perfeitinho, não. Jesus é para todos aqueles que pedem, que reconhecem que Ele é o Cristo e que Ele pode fazer algo. Por isso, de repente, convido você a pensar, se de repente as coisas não estão dando certo na sua vida, se de repente você sente que algo está morrendo no seu coração, no seu trabalho, algo está morrendo, quando eu digo não a vida no sentido literal, no respirar, nos batimentos cardíacos, mas de repente está morrendo a fé, a esperança, o amor. De repente, por você não estar próximo a Jesus, a esse povo de Israel, você está sentindo dores, você está sentindo desamor, desunião, sentindo que as coisas não vão para frente, sentindo que nada funciona, porque de repente nós não estamos buscando Jesus. Nós deixamos de seguir a tribo de Israel, nós deixamos de seguir o Cristo para começar a seguir nossos pensamentos, nossa vida. Nós até conseguimos ser amigos da igreja, amigos da paróquia, amigos do sacerdote, conseguimos ser amigos do pessoal que está ali firme no grupo de oração, mas de repente estamos fazendo como esse povo que estava fora dessa nação. Porém, aqui no Evangelho, eles estavam fora por ignorância, por não conhecimento, por costume, talvez nasceu naquela cultura, não teve o conhecimento e achava que aquilo era correto. Mas para nós que estamos inseridos dentro da igreja, às vezes nós estamos dentro da igreja, ao lado do Cristo, na ação de Cristo, mas estamos começando a nos afastar para ser uma nação estranha a Cristo, mesmo tendo conhecimento. E muitos daqueles que não têm o conhecimento, que não viviam a prática da religião, tinha mais compaixão para com o povo de Deus do que os próprios que estavam ali. Por isso, os chefes dos judeus, os anciãos, vieram, olha, Jesus, nós não tínhamos onde orar, Ele colaborou, Ele nos fez uma sinagoga, por isso vamos lá, vamos ajudar. E de repente aqui o povo que era judeu, que era da nação de Israel, não ajudava o que nós chamamos hoje de igreja, ou paróquia, ou comunidade. Então se ficava se dependendo mais dos outros de fora do que quem estava dentro. Olha a palavra de Deus nos dando uma orientação. É preciso nós termos maior amor a Jesus, às coisas de Deus.
E no versículo 6, Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tantos assim, porque não sou digno de que entres na minha casa. Olha que profissão de fé mais linda. Olha que coisa mais bonita, que cuidado, que zelo desse centurião. De repente ele analisou tudo isso e vendo, poxa, Jesus atendeu o meu pedido. Imagina o que não passou na cabeça daquele centurião. Eu nem sou da tribo de Israel e o próprio Cristo está vindo na minha casa, o Senhor. E de repente ele começou a pensar, mas espera lá, como que eu vou fazer? Eu não sigo as leis do Deus de Israel, eu não acompanho, eu não conheço nada, está tudo estranho, eu vivo do meu jeito, eu nem acreditava, nunca fui na sinagoga, que é o que eu ouvi e já ouvi na minha vida. Eu não vou lá na igreja porque eu não condiz, se for para mim ir só para pedir, então eu nem vou. Se for para mim ir só de vez em quando, como eu vivo no pecado mesmo, como eu já estou perdido, então eu nem vou. E assim deve ter passado na cabeça desse centurião. Como eu não tenho essa vivência deles, Jesus vai vir aqui na minha casa e vai me acusar, vai falar e tal, e eu estou errado mesmo, então melhor ele nem vir. Não é o que passa muitas vezes na nossa cabeça? Mas Jesus não se importava com isso. Jesus olhou a fé, Jesus olhou o pedido, Jesus olhou a busca. Por isso, é preciso nós buscarmos na palavra de Jesus. É preciso nós acreditarmos que Jesus é o Cristo. É preciso nós acreditarmos que na sinagoga, se é falado de Jesus, é onde nós celebramos. É preciso nós pertencermos a esse povo de Deus e estar mais próximo de Jesus. Então, ele disse, Senhor, não precisa nem vir aqui, porque eu não sou digno. Quantas vezes nós não nos sentimos dignos de estar na presença de Jesus por nossos pecados, por nossas fraquezas? E ele ainda diz, se eu não sou digno de receber, muito menos que o Senhor entra na minha casa. Por isso, nem me achei digno, no versículo 7, de chegar-me a ti. Ei, meu irmão, seja lá qual for a vida que você está levando hoje, a situação não importa. De repente você olha para a realidade da sua casa, não condiz com a realidade daquilo que era teu desejo, os teus princípios. De repente não condiz com a realidade no seu trabalho, na sua casa, na sua até mesmo momento religioso. Você começa a meditar e eu não sou digno. Mas Jesus está a caminho da sua casa. Jesus está indo em direção a você. Agora cabe a você aceitar a graça de Jesus ou não. Este centurião mesmo, não se sentindo digno da presença de Jesus na casa, ele aceitava Jesus. Inconscientemente, ele estava querendo Jesus, ele desejava Jesus, ele entendeu que Jesus era o Cristo, mas o não vai na minha casa não é naquele sentido de não vai, não quero, não preciso. Era num sentido de olha só a minha condição, olha o que eu tenho vivido, as coisas estão tão ruins que até o meu melhor amigo, até o meu melhor colaborador está à beira da morte e Jesus ainda mesmo assim me aceitou. Imagina a alegria no coração daquele homem, porque de repente vai saber a situação que estava na casa dele. Às vezes, como acontece hoje, começa a vir sobre a nossa casa as enfermidades, as dores, começa a vir a falta
dos recursos financeiros, começamos a nos enrolar, nos atrapalhar, a ponto que a nossa casa fica nesse sistema de morte de fé, morte espiritual, falta de paz. E nós começamos ali não entender, mas eu venho neste dia para te lembrar. Para todas essas situações, existe Jesus. Para tudo isso que nós estamos passando, vivendo, seja sistema de morte espiritual ou física, existe Jesus. Basta apenas nós mandarmos, nem que se for um recadinho para Jesus. E olhar e dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou precisando. Ó Senhor, me socorre. Por favor, me ajuda. Minha casa está num sistema. Foi enviado também a Jesus uma palavra. Por isso que quando eu estou pregando um louvor, fazendo momentos de oração, eu sempre insisto para aqueles que nos acompanham a conversar com Jesus. Porque esse diálogo entre nós e Jesus, entre nós, o Pai, entre nós e o pedido aos santos, aqui vale lembrar o valor da intercessão para a nossa cultura católica, apostólica, romana. É baseado também neste sentido que nós pedimos a intercessão dos santos. De repente, nós não achamos dignos de estar ali na presença do Senhor, então nós pedimos, Santo Antônio, São José, Nossa Senhora, olha, Santa Clara, enfim, tantos e tantos santos, São Francisco de Assis. Olha, aqui está assim, o Senhor que já caminhou nessa terra, o Senhor que conhece essas estradas, por favor, leve ao Pai o meu pedido, porque o Senhor conhece a realidade. Dentro desse contexto aqui também, o centurião usou dessa forma. Escuta, os anciões, vocês que conhecem bem a doutrina, que sabem o que pode, o que não pode, que já caminha dentro desse mundo da religião, peça para Jesus vir curar. Aqui vale lembrar esse valor dessa intercessão, desse pedido aos amigos, desse pedido de fé, de melhoria. Quando a nossa situação não está muito boa, então aqui também caberia bastante, muito bonito e aprofundado, esse valor que é onde nós católicos atribuímos à intercessão dos santos, enfim, de toda a milícia celeste. Assim, ele pedia, Senhor, por isso eu nem me acheguei a ti, porque meu coração está tão conturbado, minha casa está tão assim, que eu nem me senti digno de estar na tua presença. Eu nem me senti digno de sair daqui e ir procurar contigo, de tão feio que está a situação. Mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. E qual é essa palavra que nós devemos recorrer? Jesus, o Verbo divino que se fez carne. Dize uma palavra e a palavra é Jesus. Por isso tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concede. Onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Tudo aquilo que pedires em comum acordo ao Pai, eu vos concedo. Era de comum acordo dos amigos do centurião pedir a cura por aquele servo. Era de acordo de Jesus e de vontade de Jesus ir curar aquele servo. Era de acordo daquele centurião ter feito o pedido porque necessitava, precisava e necessitava daquela graça. Então, onde 2 ou mais estiverem reunidos em comum acordo, tudo que pedires ao Pai, em nome desta palavra que é Jesus, esse Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, Ele vos concede. E olha só, que coisa mais linda. Eu acredito, porque a palavra de Deus é assim. À medida que a gente se coloca à disposição da missão do Evangelho, a própria vida e o próprio Evangelho nos encarrega de ensinar. Imagino eu, coisa minha, João Paulo aqui não está historicamente falando, nem estudos de teologia, enfim,
acredito eu que na cabeça de Jesus, Jesus iria lá, iria curar, realizar a obra e se revelar também àquele povo e àquela nação que não o conhecia. Mas acredito eu que Jesus não esperava com tamanha fé existente. Acredito eu que no cotidiano da missão, a própria missão, ela nos dá um formato, onde nós vamos caminhando, fazendo, Deus vai agindo, Deus vai conduzindo, Deus vai nos mostrando, mas os acontecimentos durante essa trajetória de salvação, que é o que nos motiva, o ver essas graças de Deus que acontecem muitas vezes nas horas inesperadas. Então Jesus se retirou, foi indo com o povo e com aqueles anciãos judeus para curar o menino, o servo, e se depara com outros mensageiros que vieram de encontro. Senhor, olha lá, por isso nem me achei digno, no versículo 7, de achegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou simples, subalterno, e tenho soldado às minhas ordens. E digo a um, vai ali, ele vai, a outro, vem cá, ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele faz. Ou seja, acredito que dentro da cultura daquele centurião ele imaginou. Quando eu vou a lugares, imagino eu no lugar do centurião, quando eu vou a alguns lugares e as pessoas não se sentem dignas de me receber porque eu sou um oficial, então eu não podendo estar ali, eu vou lá e digo, delego funções, que é o papel também da coordenação. Receber a mensagem, mas delegar funções. E ele diz, eu digo a um servo, vai, ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Então, se eu não sou digno de receber Jesus na minha casa, acredito eu que por essa voz de Jesus, que ele cura, ele tem o poder e ele tem os anjos ao seu dispor, ele vai lançar uma palavra e meu servo vai ficar curado e ele não precisa vir aqui. Ele não precisa nem se incomodar, porque eu preciso da cura. E se ele é a cura, ele vai enviar e meu servo fica curado. E então Jesus diz ali, também eu, o versículo 8, o centurião diz, sou um simples servo e tenho pessoas. Ou seja, se Jesus é um mestre, como se chamava, era rabino, e eu sou um centurião, imagino que ele pensou, deve ser da mesma forma que se funciona o reino dos céus. E ouvindo isso no versículo 9, ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. Veja que além de tudo, além da cura, além do milagre, além do aprendizado, além da fé, aconteceu um verdadeiro diálogo, a verdadeira conversa com Deus, a verdadeira conversa com Jesus. E é isso que nós devemos praticar na nossa vida. Nós devemos sim ir nos louvores, ir na Santa Missa, nós devemos sim ir nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, mas para que a nossa vida seja modificada por esta palavra de Jesus, é preciso a nossa ação. É preciso nós apontarmos com clareza para Jesus o que nós queremos. Muitas vezes nós vamos na igreja, estamos ali diante do sacrário, diante do Deus vivo, de Jesus, presente e real na Eucaristia, no sacrário, morada definitiva do Senhor e também no nosso coração, mas nós não temos nem mesmo a coragem de conversar com Jesus. Esse centurião que nem conhecia a religião, teve a coragem, teve a ousadia de falar, pedir, explicar, se expressar. E nós que estamos dentro da igreja, chegamos e vamos pedir, momento de louvor, vamos pedir, ficamos quietos. Estamos na celebração, na hora do oremos, na coleta, onde nós podemos apresentar ao Senhor os nossos pedidos, nas preces, nós ficamos quietos.
Nós estamos precisando da cura, do milagre, nós ficamos quietos. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Correto? Deus conhece o coração, por isso que Ele foi ao teu encontro. Deus conhecendo o teu coração, Ele proporcionou os meios de salvação. Mas para que a graça de Deus aconteça na nossa vida, é preciso começarmos a ação. A ação de falar, a ação de pedir, a ação de se expressar, como esse centurião. Senhor, o Senhor está vindo de lá para cá com a cura, eu sei porque já me enviaram que Jesus está vindo, e eu estou indo com a ação de te explicar. Senhor, ó, a condição da minha casa é essa, o rapaz está em morte, o rapaz está aqui eu não conheço, eu não sou pertencente a esse povo, mas assim, se de repente o Senhor vê que na minha casa não dá para vir, porque o Senhor é o mestre. Mas olha, então diz uma palavra, não me deixa sem essa graça. Olha que oração mais linda. Porque eu também tenho os meus subordinados. Olha que oração que esse homem faz, que tamanha fé, que tamanha credibilidade. Se eu que sou um homem mortal, sem poder algum, digo, e eles fazem, imagina o Senhor. Imagina Jesus, o Senhor, que tem aí a bondade, a paz, o reino dos céus. Então, Senhor, ó, se de repente na minha vida o Senhor nem achar digno, dê uma palavra. E esse meu servo ficará curado e eu ficarei com a minha casa livre para poder governar, para poder trabalhar, para poder me sentir bem, para poder voltar às atividades em que eu fazia, sem ter a preocupação com o serviço, com que este meu amigo, com este meu colaborador, com este meu servo. E aqui vale lembrar também para nós, ei, o Senhor diz, vai, Ele vai, vem cá, vem. Devemos também, a exemplo desses servos, desse centurião, praticar isso também na nossa religião. O Senhor nos envia, vai. O Papa nos pede uma igreja em saída, vai, nós devemos ir. Mas quando não há fidelidade com a palavra, com o nosso Senhor, com o nosso Jesus, então o Senhor nos diz, vai, nós queremos ficar. Porque o verdadeiro chamado não é aquele chamado quando eu quero ir e vou. Aí é a realização da minha vontade. A verdadeira missão é quando o general diz, ó, vai, eu não quero ir, mas eu tenho que ir porque eu estou submisso a uma ação de alguém que é maior do que eu. E ele diz que os servos dele, ele tinha essa autoridade e eles faziam. Por isso, ele também ensinou ao Senhor, ó, vai, e eles vão. E Jesus ficou admirado, diz ali no 9, com essas palavras. E voltando para o seu povo, que ia seguindo, disse, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Porque o Senhor via que no povo de Israel, Ele dizia, ame, o povo não amava. Ele falava, amparai os órfãos e as viúvas, que vinha no mandamento, ninguém fazia. Jesus falava das coisas do reino, ninguém acreditava. Jesus explicava, o povo de Israel não obedecia, odiava, maltratava, queria matar, queria apedrejar. E Jesus disse, nem mesmo na nossa nação eu encontrei fé semelhante ao desse homem que não está pertencente à nossa nação. E Jesus não afrontou aquele homem. Jesus respeitou. Jesus entendeu que para a fé daquele homem, aquilo bastava. Olha a percepção, olha como nós podemos dizer assim, me fugiu a palavra, mas a percepção no mundo espiritual, o entendimento que Jesus teve. Em verdade vos digo, não encontrei. E voltando-se para a casa do centurião, e olha só, quando chegou a mensagem a Jesus, e Jesus olha para aquele povo e diz, olha, não encontrei tamanha fé. Se Jesus não tivesse essa comunhão com o Espírito, Jesus, não, mas agora eu estou no meio do caminho, agora eu não quero nem saber, agora eu vou lá na casa e vou pôr a mão lá e se eu não passar lá, não vai ser acontecido a coisa. Olha para vocês verem como que Deus é Deus
como Ele é onipresente e Ele está em todo lugar. Uma vez que pedimos com clareza, uma vez que esse diálogo entre nós e Cristo fica nítido, o Senhor age. E independente, gostaria que você me ouvisse bem para não distorcer depois. Independente da presença física ali, como Tomé, Senhor, eu tenho que apalpar e crer e ver, senão eu não digo que o Senhor é o Cristo. Se eu não apertar, eu não vou acreditar que o Senhor ressuscitou. Independente da presença humana, física, do Senhor naquela casa, o servo foi curado pela fé. Por isso é pela fé que a nossa casa vai ser mudada. Ah, mas as coisas na minha casa só vai andar se vier um homem de Deus aqui na minha casa, pôr a mão na minha cabeça e mudar tudo. De repente, há situações que precisa. Há situações em que Jesus teve que ir na casa, há situações que Jesus teve que pôr as mãos, mas existem situações no nosso mundo da fé que apenas a palavra de Jesus transforma todas as coisas. Porque existem os anjos, os santos, existem a palavra, existem Jesus. E às vezes uma oração lançada para a sua casa produz o mesmo efeito que se nós, seres humanos, estivéssemos ido na sua casa. Mas daí rola a necessidade e a carência pessoal de nós termos que ver uma figura humana de Deus na nossa casa. E, meu irmão, a palavra de Deus é pela fé. É pela fé que Abraão foi justificado. É pela fé que Abraão não via ali um cordeiro, mas ele escutava, ó, leva seu filho no monte que Deus vai providenciar um cordeiro. Meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro. Mas não se tinha. O centurião da mesma forma, Jesus, a tua palavra vai curar. Mas como assim? Vai, eu acredito. Se o Senhor der a ordem, a palavra de autoridade vai ser de curado, uma palavra ser curado, meu servo vai ficar. Porque eu acredito, eu sei, eu já estou ouvindo falar de Jesus, eu reconheci através daquilo que me anunciaram, daquilo que me falaram, que o Senhor é o Cristo. Então, Senhor, e a palavra diz aqui que voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Ei, meu irmão, se você acreditar que essa palavra de Jesus cura, que essa palavra de Jesus liberta, basta apenas você começar a ler a palavra. Basta apenas você se debruçar, entrar em comunhão e começar a acreditar que essa palavra de Deus, ela produz a vida. A palavra de Deus na sua casa retira a morte, a opressão, a depressão, ela transforma, porque aqui a palavra de Jesus tem autoridade. Então nós começamos a crer nessa palavra de Jesus sem precisar ver. Através da palavra dessa conversa, e vale lembrar que o catecismo da Igreja Católica nos ensina ricamente isso sobre a Sagrada Escritura. Se não me engano, ali no comecinho, se não me falha, eu acho que é no artigo 3, que começa a falar sobre a Sagrada Escritura, a revelação que Deus, por amor, se revela a nós homens nessa palavra, que a maneira que Deus encontrou de falar conosco na linguagem humana é pela Sagrada Escritura. Então, de que forma essa palavra chegaria até nós? Deus inspirou os autores sagrados e se revelou com a nossa linguagem humana através da palavra, através da escrita. Por isso vale lembrar ali, se você tem um tempo, pega o catecismo, estuda ali que você vai ver que essa palavra, como diz também o catecismo, essa palavra que Jesus lançou, ela alimenta a nossa alma, ela alimenta a nossa vida, ela cura da morte, ela cura da depressão, ela cura da opressão. E para nós finalizarmos o programa de hoje, a palavra de Deus nos diz assim, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar
conforme a justiça. Olha que coisa linda! Essa palavra que foi lançada, a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é viva. Por isso, meus queridos irmãos, é preciso nós fazermos como este povo que Jesus doutrinou. A palavra que diz, olha só, que Jesus, ouvindo essas palavras e voltando-se para o povo que ia seguindo. É aqui que eu gostaria de chegar. Nós temos que ouvir a palavra de Jesus e segui-lo. Por isso eu convido você agora, neste momento, a orar conosco, justamente para que essa palavra traga o soerguimento, para que essa palavra que foi anunciada levante o nosso coração neste dia, erga o nosso coração de todo o desânimo, de todo o sistema de morte, de todo o sistema de opressão, de angústia, para que assim, modificados por essa palavra, a palavra de Jesus em nosso coração, nos faça discípulos, para que nós possamos seguir de verdade o Cristo nosso Senhor. Convido você a orar comigo através dessa música. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei?
Teu amor me sustenta. Eu te levantarei. Tua graça me basta. Filho amado, Teu amor me sustenta. filho querido, Eu te levantarei. Eu te levantarei. E é isso, Senhor, que nós te pedimos nesse dia. Nós te pedimos, Senhor, que essa palavra enviada à nossa casa, que essa palavra enviada na nossa vida, que ela nos sustente, que ela nos levante, Senhor, que ela nos restaure. Como diz a oração, Senhor, mas se disseres uma palavra, Senhor, a minha casa, a minha vida será transformada. Senhor, a minha situação será transformada. Senhor, eu não sou digno nesse dia, mediante a tudo que nós estamos vivendo, mas eu acredito, Senhor. Senhor, de repente, as minhas atitudes não estão condizentes, Senhor, com a do povo de Israel, com a do povo de Deus, mas, Senhor, eu te peço, envia uma palavra transformadora para que o meu coração acredite, para que o meu coração tenha a sustentabilidade, Senhor, de permanecer na fé, na união, no amor. Por isso nós te pedimos, Senhor, através dessa palavra, erga o nosso coração, suerga a nossa vida, erga, Senhor, levanta o nosso espírito abatido, levanta a nossa vida, a nossa história e mude, Senhor, as estruturas da nossa casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir então a bênção de Deus para nossa casa, para nossa vida e para nossa família. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Um beijo, até mais. Tchau!